Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, a gente veio aqui no mercado e a gente já tá voltando pra casa praticamente. Voltando. Hoje a gente veio aqui falar de uma entrevista que a gente foi, porque assim, a gente tá procurando trabalho, né? E os trabalhos normalmente tem aqui em Covilhã e no Fundão. Então a gente tem que se locomover até aqui. Ou seja, uns 20, 25 km praticamente. Mas a distância tá ok, não há problema nenhum, né? E a gente foi em uma entrevista. A câmera aqui deu PT, mas voltando. A gente foi numa entrevista. Tá dando problema na porta do carro, gente. Tá dando problema na porta do carro. Então a gente foi ver se dá certo. Não. Pera aí. Foi, deu boa. Graças a Deus, né? Deixa eu tirar o casaco que me deu calor. Ai, minha perna. Pronto, foi. Então, gente, voltando. A gente foi em uma entrevista e pro Tony trabalhar na cozinha, porque, ou seja, como ele tem experiência na cozinha, ele iria pegar uma vaga na cozinha, né? De só apanhar o cinto. Então, voltando novamente, a terceira vez eu acho. Como o Antônio tem experiência na cozinha, ele ia pegar uma vaga na cozinha. E eu, se houvesse empregado de mesa, mas se não houvesse como housekeeping, enfim, na cozinha não me importo. O que importa é estar trabalhando, né? E o horário não foi muito legal, porque o meu horário até que foi ok. Porque eu iria trabalhar como housekeeping, né? Que fala, que é empregada de andares. E o horário é das 9 às 5, se eu não me engano, aqui em Covilhã. Beleza, tá ótimo, graças a Deus. Porém, o do Tony foi o horário repartido. O que tá escuro, já volto. Voltando, gente, como eu tava falando, eu fui em uma entrevista com o Tony, porém o Tony foi chamado pra entrevista e ele perguntou se tinha alguma vaga pra mim. Acende a luz, só pra eu filmar aqui rapidinho. E a gente foi para uma entrevista onde o Tony foi chamado, ele perguntou se tinha vaga pra mim. E como eu já tinha comentado, tinha vaga somente de housekeeping, de empregada de mesa não tinha, tá tudo bem. E o meu horário seria das 9 às 5, se eu não me engano. E o horário do Tony era um horário repartido, ou seja, o que não é muito legal. Era das 9 às 3, Tony? 10 às 3. Era das 10 às 3 e voltava? Das 18 às 10 horas da noite. Das 18 às 10 horas ou enquanto tivesse cliente. Ou seja, se até meia-noite tivesse cliente, ele ia ter que trabalhar até meia-noite. E o dele é banco de hora. Tá tudo bem, não há problema. Porém, o que é mais complicado é o transporte, né? Porque por mais que eu tivesse um transporte e o Tony tivesse outro, iria gastar muito combustível, porque vir com 2 carros para cá. Ele tem que trabalhar em horário repartido, tem que esperar aqui 3 horas ao invés de ir para casa para descansar ou fazer alguma outra coisa, né? Ia ter que ficar aqui esperando para não gastar combustível. Então é bem complicado, né, Tony? Ia gastar. Ia andar cento e poucos quilômetros todo dia. Haja combustível, que. E ainda sem falar que o trabalho na cozinha ia ser cansativo, porque
E entre as 10 horas da manhã ia ter que sair às 3 horas da tarde. Aí das 3 horas da tarde ia ter que esperar até as 6 horas da tarde, das 6 horas da noite. E aí das 6 horas da noite até 10. Mais 10 é expectativa, mas não que se tiver até 11, meia-noite, sai às meia-noite. E ainda sem falar que ele disse que não, não ia pagar hora extra. Ia ser banco de hora. E se precisasse do banco de hora de folga, ia usar do banco de hora. Pô, daí. Aí o que ganha, daí praticamente vai em combustível e canseira e não. É a primeira entrevista que a gente foi, então a gente vai ver se a gente acha algo melhor. Vai achar algo melhor, com certeza vai achar. É aguardar agora e a gente mandou currículo para outras empresas e agora a gente vai aguardar, vamos ver. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Então, gente, igual ele tava falando de dar 100 e poucos km. Gente, pensa bem, a gente vai ter que andar 120 km por dia. 120 km por dia. É muito, muito. Ia ser muito cansativo, né, Tony? Não, cansativo, gasto, manutenção de carro, 120 km todo dia, custo de gasolina, porque você vai andar quase 1.000 km na semana. No final do mês você vai dar 4.000 km. Então, porque praticamente todo dia eu ia ter que levar, quando fosse a minha folga, eu ia ter que levar ao trabalho, no trabalho dela. Então, se for de a gente entrar no mesmo, praticamente o mesmo horário, de ficar esperando uma hora e pouco, aí vai andar 28 km para ir, 28 km para voltar. Tudo bem, porque daí nós dois a gente vai trabalhar, Claro, sim, aí o que a gente vai ganhar paga o combustível tranquilo, mas claro. 120 km, porque ela não tem transporte, ela não sabe dirigir, ela não tem carro. E aí eu vou ter que levar ela para casa, ela não vai ficar esperando eu aqui até 10 horas da noite. E o custo não compensa, a dor de cabeça é maior do que a gente tem que arrumar um trabalho que seja 8 horas corrido. Eu não gosto de negócio de part-time. Ou é 8 horas corrida ou não é, porque esse negócio de 4 horas, depois mais 4 horas, ou é 8 horas corrida ou não é, né? Na verdade, isso que ele tá falando de part-time, o trabalho não é part-time. O horário é full-time, 8 horas, porém não é 8 horas direto. Trabalha 4 horas, descansa 3 horas e trabalha mais 4 horas. Ou seja, trabalha somente no horário que tem mais movimento. E o horário que tem mais movimento é qual horário? Horário do almoço, que ele vai trabalhar das 9 Né? das 9 às 15, né? Das 10 10 às 15? às 15. Das 10 às 15, que é o horário de almoço que tem mais movimento, e o horário da noite, né? Que também pode ser que tenha evento no hotel, enfim. E o horário seria das 6 até as 10, enfim, até enquanto tivesse cliente. Ou seja, se até meia-noite tivesse cliente, ia ter que ficar no hotel. Então, isso não é tanto problema, né? Isso não é, a questão, na verdade, não é nem essa, né? A questão, na verdade, é É o que transporte, a distância. é o transporte, a distância, entende? Porque se caso a gente morasse aqui em Covilhã, ok, seria cansativo? Seria cansativo, mas a gente poderia pensar se poderia aceitar a proposta. Porém, gente, andar 100 e poucos km por dia, pensa bem. Ia ter que Gasta muita gasolina e sem contar a manutenção do carro. Cento e poucos de Sim, combustível vai gastar no mínimo aí sim. 10 euros todo dia de combustível. Uhum. Eu Final do mês é falo, 300 euros de combustível. eu falo 100 e pouco km por quê? Eu vou explicar para vocês, só para ver. A gente vem de manhã cedo para trabalhar. Eu iria entrar às 9, o Tony iria entrar às 10. Até aí, ok. Porém, o horário das 3 às 6, ele iria fazer o quê? Eu iria sair do trabalho às 5, ele poderia me levar para casa ou não. Então, vamos supor que ele iria me levar para casa. Daí, quase uns 55, 60 km mais ou menos, ia voltar. Iria ter que chegar aqui às 6 para poder trabalhar. E depois, à noite ainda, ia ter que voltar para casa. Pensa, não tem como, gente, não tem como. E então agora a gente tá fazendo o que tá esperando em Deus, gente, porque é a melhor coisa que a gente faz. Se caso tem algum problema, se caso tem alguma dificuldade, espere em Deus. Ora, pergunta para Deus, Deus, é isso mesmo que é para poder fazer? É da sua permissão esse trabalho? Porque também eu queria dificultar é o quê? A gente não ia conseguir ir na igreja junto. Sábado. Não tem Nem folga no sábado, sábado. nem domingo. Porque onde a gente mora, o horário do culto começa às 4 e no domingo começa às 3h30. Porém,
no sábado em Covilhã e Castelo Branco começa às 3h30. Então, Mas é no assim, domingo, é no domingo isso, daí. no domingo. Então, assim, ia ser muito. Não sei a palavra certa, sabe? Mas ia ser muito complexo. Então, estamos esperando em Deus, vamos ver o que vai ser de melhor, o que Deus vai dar pra gente. A gente não tá nem escolhendo o trabalho, o que importa. A gente não tá nem escolhendo o trabalho, o que importa é a gente ter trabalho mesmo. A gente não tá nem escolhendo muito, sabe? O que importa é ter trabalho mesmo. Então, porque assim, quando a gente morava no Algarve, tinha muito trabalho mesmo. Dava até pra poder escolher. Porém, aqui é diferente, né? A gente parece que é outro lugar da Europa, não parece nem Portugal, né? Porque você morando no Algarve é uma coisa, e você morando aqui em Castelo Branco é outra coisa, e você morando no Norte é outra coisa, né? A gente daqui no Lidl agora, isso aqui é o interior, né? Então, mas aqui é gostosinho de morar, a gente não tem nenhuma crítica, porém, a questão é mais essa mesmo, do transporte. Mas, enfim, a gente vai distribuir currículo por aí, a gente está enviando no site Net Emprego, a gente está enviando currículo no Net Emprego, a gente está enviando currículo no Idealista, a gente, se Deus permitir, a gente vai na agência para poder fazer cadastro e vamos esperar, né, gente? Vamos esperar, né, gente? Porque não tem muito o que fazer. Vamos esperar pra... Pegou? Só tem de meio quilo. A gente tá aqui no Lidl e quero mostrar uma coisa. Tem uma parafusadeira que tá R$19,99. Eu só preciso encontrar onde ela está. Vamos ver. Oi. O salame é no áudio, não é aqui. Ok, então eu quero pegar tudo no áudio. Pode ser. Tony, cadê a parafusadeira? Quero mostrar. A parafusadeira, cadê? Vou mostrar. Ela é pequenininha. Ó. Estão vendo? Eu não sei se ela é boa, porém ela está R$19,99, gente. Olha. É da marca Parkside. Eu não sei se é assim que pronuncia. Parkside, 12 volts. E não vem com a broca. A broca tem que comprar a parte. Vamos? Então, gente, como eu tava comentando, a questão do trabalho, a gente mora em uma aldeia, a gente mora perto da Serra da Estrela, então a maior questão é essa mesmo, sabe? Do transporte. E por mais que se eu tivesse um transporte... Fala. Não. E por mais que se eu tivesse um transporte, o Tony tivesse outro, eu acho que assim igual iria gastar muito combustível. Não precisa, eu acho. Não, porque isso eu faço só torrada normalmente. 55 cêntimos. O orégano. Eu quebrei hoje o orégano, gente. Quebrei. Porque eu quero arrumar as cozinhas, quero comprar umas... é parecido com o necessaire, sabe? Do China. E quero colocar os temperinhos, quero colocar tudo. 55 cêntimos, mas hoje não vou comprar. Vou comprar, eu acho... semana que vem eu acho que eu compro. E voltando no que eu tava falando, a gente mora em uma aldeia. E a questão, por mais que se eu tivesse um transporte, o Tony tivesse outro transporte, a questão seria o quê? Eu iria gastar combustível do meu carro, o Tony iria gastar combustível do carro dele. Ou seja, a gente ia gastar em média uns 300, 400 euros só de combustível, né? Então, assim, seria muito dinheiro,
só de combustível, entendeu? Voltando, como eu tava comentando, por mais que se eu tivesse um transporte, o Tony tivesse outro, a gente iria gastar em média uns 300, eu tô jogando alto, tá? Uns 400 euros praticamente só de transporte, do meu carro e do carro do Tony. Então, por conta disso, que a prioridade é a gente arrumar emprego, praticamente, nem se não for o mesmo horário, mas que seja, tipo, uma diferença de 1 ou 2 horas de diferença, sabe? Então, vamos esperar. Vamos ver o que aparece de melhor. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, que agora a gente tá indo em outro mercado, tá bom? Tony. Tchau, fiquem bem. Até amanhã. Até outro dia. Até outro dia. Um beijo, tá bom? Não, aproveita, segue a gente, curtem, comentem e não se esqueçam que... Não. Ok. Tá. Gente, não se esqueçam que o meu objetivo é ter 100 inscritos, gente. 100 inscritos, pelo amor de Deus. Até dia 7 de março, que é o aniversário do princeso. Príncipe. Do príncipe. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, curtem, comentem, compartilhem, fazem de tudo, tá bom? Um beijão pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, beijo!